Fala pessoal, tudo bem? Começando agora o nosso ano de 2025, estou aqui para trazer algumas indicações literárias, alguns livros que li em 2024, obras publicadas em 2024, e que se você ainda não teve acesso, vale a pena. São algumas sugestões minhas para você aprofundar e desenvolver uma boa teologia pentecostal. Nós temos falado sobre esse assunto e percebido como no Brasil nós estamos passando por uma primavera de publicações de excelentes obras de teologia pentecostal, teologia acadêmica, mas também com repercussões para aplicação prática no dia a dia da igreja. Isso é importante para nós trazermos solidez para a nossa teologia. Quero começar aqui com esta obra, Teologia da Experiência, implicações afetivas e racionais na interpretação pentecostal das Sagradas Escrituras. Livro publicado pelo grande amigo pastor Clayton Pomerening. Pastor Clayton dispensa comentários, um estudioso, mestre e doutor em teologia, comentarista de lições bíblicas da CPAD, autor de diversas obras, e aqui nesta obra ele traz uma reflexão profunda e necessária sobre a experiência como um elemento fundamental para a vida cristã em geral e, sobretudo, numa perspectiva pentecostal. Aqui ele vai trazer, sobretudo, essa reflexão sobre a necessidade de considerarmos a afetividade na interpretação das Escrituras, porque nós somos seres afetivos. Descartar a afetividade, a devoção e até mesmo o sentimento no entendimento das Escrituras e da fé como um todo é algo que não faz sentido algum, porque nós sabemos que as Escrituras elas expressam o valor da experiência. É claro que ele vai falar sobre o lugar da experiência, jamais anulando o texto das Sagradas Escrituras. Toda experiência ela precisa ser chancelada pela palavra do Senhor. E aqui, com competência, com profundidade, nós vamos perceber na produção do pastor Clayton a necessidade de nós entendermos esse assunto. Nós sabemos que teologias tradicionais acabam desconsiderando e criticando na teologia pentecostal esse valor dado à experiência, mas nós precisamos enfatizar esse elemento. Então, a primeira leitura que eu recomendo é esse livro Teologia da Experiência do meu amigo pastor Clayton Pomerening. Inclusive, dentro dessa abordagem, um outro livro que eu gostaria de recomendar, dentro dessa perspectiva inclusive, é o livro Percebendo Deus, do William Alston. A experiência religiosa justificada. Olha que interessante. Então, esses dois livros, eles trabalham na mesma perspectiva, que é valorizar a experiência. E aqui o William Alston vai utilizar a ideia de percebendo Deus, que ele dá uma abordagem bem mais filosófica. O William Alston é um filósofo da religião reconhecidíssimo e que aqui ele vai demonstrar filosoficamente, a preocupação dele é que a abordagem dele é eminentemente filosófica, como é racional, como é defensável nós falarmos em experiência na perspectiva religiosa, não contrariando de forma alguma as Sagradas Escrituras e muito menos o pensamento lógico. É claro que essa lógica aqui não é uma lógica cartesiana e iluminista. Ele vai demonstrar um outro tipo de lógica para nós entendermos o valor da experiência. Então, esses dois livros, para quem quer aprofundar a questão da experiência na dimensão da fé, da religião, gostaria de deixar aqui para vocês. Um outro livro que gostaria de recomendar, um livraço, que é o livro Pentecostalismos, do encontro com Deus à compreensão teológica, do Julius Mello. Esse livro, publicado pela editora Thomas Nelson, traz aqui uma abordagem muito rica sobre a compreensão do pentecostalismo. Ele utiliza aqui no plural pentecostalismos para demonstrar a pluralidade dentro do movimento pentecostal, destacando os principais expoentes, parte da nossa história, o crescimento do pentecostalismo nas últimas décadas, os principais nomes do pentecostalismo, da teologia pentecostal acadêmica na sociedade contemporânea, cada um com a sua abordagem, trazendo uma ênfase aqui extremamente necessária. Ele vai falar sobre a ascensão do cristianismo global e como o pentecostalismo contribui para isso. Se você quer ter uma dimensão muito bem escrita, muito bem abalizada,
para ter uma visão abrangente do pentecostalismo moderno, apontando aí para os principais autores, para você que está estudando a teologia pentecostal, fica aqui a recomendação desta obra do Julius Mello. E por fim, gostaria também de indicar o livro Proto-Pentecoste, Ações do Espírito Santo no Antigo Testamento. Livro escrito pelo amigo Alessandro Barreto, publicado pela editora Berea. É evangelista ali na Assembleia de Deus em Recife, o estudioso, o professor, e aqui ele traz uma abordagem pouco convencional, poucas vezes feita, que é demonstrar as ações do Espírito Santo no Antigo Testamento. Ele vai utilizar a expressão aqui, o proto-Pentecostes, ou seja, o Pentecoste que veio antes de Atos do capítulo 2, porque nós precisamos entender que o Espírito Santo já atuava antes daquele episódio no capítulo 2, desde mesmo ao Antigo Testamento. E aqui, com uma competência, com uma vasta bibliografia, com uma análise bíblica e teológica, o nosso querido irmão Alessandro Barreto vai nos trazer essa reflexão profunda. Então, é também mais uma indicação que eu deixo aqui para você nessa área de teologia pentecostal. E é claro, eu não posso deixar de mencionar também o meu livro, que foi publicado agora em 2024, A Mente Carismática, a formação da espiritualidade pentecostal e o seu testemunho na praça pública. Nesse livro, eu demonstro como a fé pentecostal ela é uma teologia consistente para afirmar uma vida devocional e uma espiritualidade pujante, mas ao mesmo tempo, essa espiritualidade ela tem capacidade, ela tem competência, ela tem pressupostos para se mostrar também na esfera pública como uma cosmovisão e também como uma teologia pública. É isso que eu vou tratar aqui, um tema muito novo que vale a pena você adquirir. Em outros vídeos eu vou trazer aqui uma exposição mais detalhada desta minha obra. Valeu, pessoal? Então ficam aqui essas indicações para você aprofundar em teologia pentecostal em 2025.